Bom dia, boa tarde e boa noite para os ouvintes do Pod Dados. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Que bom ter vocês com a gente para mais um episódio desse podcast que adora destrinchar os temas mais relevantes do nosso tempo. Eu sou Tainá Cavalheiro Urpia e hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um assunto que, acreditem, está moldando o nosso presente e o futuro de um jeito que a gente nem imagina: o colonialismo de dados. Preparem-se para uma conversa que vai fazer a gente pensar muito. E para me ajudar a desvendar esse universo complexo, eu não estou sozinha. Tenho aqui comigo um time de peso, os nossos especialistas em dados, prontos para trazer as melhores análises e insights. Primeiro, diretamente do fronte da tecnologia e da inovação, nosso querido Luigi. Ele é o cara que sempre nos ajuda a entender as engrenagens por trás dos sistemas, e hoje, com certeza, vai trazer uma visão super importante sobre como a infraestrutura digital se encaixa nessa conversa. Fala, Luigi! Tudo pronto para desmistificar o colonialismo de dados? Boa tarde, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Tudo bom, Tainá? Como é que você tá? Tudo certo? Gente, como eu já falei, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Assim, eu sou um pouco, digamos que suspeito a falar, mas assim, esse tema é um tema crucial. E eu tô super pronto para compartilhar um pouco do que eu tenho estudado sobre a parte mais técnica e também as implicações que a gente muitas vezes não percebe no dia a dia, mas vamos junto. Perfeito, Luigi. E diretamente do mundo da pesquisa e das reflexões mais profundas, temos Lucas. Ele é o nosso mestre em trazer as referências que importam, os autores que nos fazem enxergar além do óbvio. Lucas, pronto para nos guiar pelos caminhos teóricos do colonialismo de dados? Salve Tainá, salve Luigi, olá gente, tudo bem? Como estamos? É um prazer estar de volta no Pod Dados. Esse tema é fascinante e ao mesmo tempo completamente assustador. As obras que eu quero abordar, e provavelmente meus colegas também irão, são fundamentais para entender a complexidade do colonialismo de dados e como ele se manifesta. Eu espero muito contribuir para que todos aqui saiam com uma nova perspectiva sobre esse tema, tá? Demais, Lucas. E para fechar nosso quarteto fantástico, Vitor, que sempre traz um olhar crítico e uma visão super atualizada sobre as políticas e os impactos sociais dessas tecnologias. Vitor, a gente sabe que você é fera em conectar os pontos entre a tecnologia e a sociedade. O que você espera dessa conversa de hoje? E aí, Tainá, Luiz e Lucas, e todos os ouvintes, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O colonialismo de dados é um assunto que afeta todos nós. E a minha ideia é trazer um pouco da realidade e dos exemplos práticos e, principalmente, das saídas e das possibilidades de resistência, e a gente precisa falar sobre isso e agir. Time completo e afiado. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar no nosso tema de hoje: colonialismo de dados. Bom, para começar, o que é esse tal de colonialismo de dados? A gente já conhece o colonialismo histórico, aquele que aprendemos na escola com a invasão de terras, exploração de recursos naturais, né? Mas imagine essa mesma lógica aplicada ao mundo digital. É exatamente isso. Exato, Tainá. Os autores Nick Couldry e Ulisses L. Mejias, eles são referências nesse debate. Eles definem o colonialismo de dados como uma nova ordem social, e que de fato é. Uma ordem baseada no rastreamento contínuo dos nossos dispositivos e das nossas vidas online. É uma apropriação de recursos, mas que agora o recurso principal são os nossos dados, propriamente dito. É como se a gente estivesse gerando a matéria-prima digital sem perceber. E essa matéria-prima ela é extraída e utilizada por outros. Concordo com você, Luigi. E o mais perigoso, como bem aponta a Júlia da Silva Boaventura, que eu vim carregado de referências dela e de muitos estudos, que ela atua muito bem nessa área, é que muitas vezes não percebemos essa nova forma de colonização. Ela acontece de forma tão sutil que se torna quase invisível. E por isso continua gerando desigualdades e assimetrias de poder. Pense, por exemplo, em como um simples aplicativo de música como o Spotify não só te dá sugestões do que ouvir, o que parece ótimo, né?
mas usa seus hábitos de escutar para identificar tendências, prever o que vai bombar, até influenciar a produção de novas músicas, sabia? Seus gostos, que parecem tão pessoais, tão subjetivos, que dizem tanto sobre você, viram dados que alimentam uma máquina gigantesca de produção cultural. Isso não para na música. A gente pensa numa busca no Google por uma receita de bolo, ou no seu passeio, ou num parque rastreado pelo aplicativo de corrida. Tudo isso transformado em dados. E a digitalização da nossa vida, onde cada ação se torna um ponto de dados a ser coletado, analisado e monetizado. A infraestrutura digital e as plataformas que usamos são os novos navios colonizadores. Propriamente falando, eu peço licença, gente. Eu gosto muito de falar sobre esse tópico, então eu vou terminar falando mais do que eu devia. Eu acho muito relevante a gente pensar que socialmente as pessoas acham incrível o funcionamento dos algoritmos. Ou seja, você achar que estão te entregando de mãos dadas o que você precisa no momento, o que é legal para você, o que é relevante. Mas passa despercebido a ideia de que estamos completamente vigiados. Para mim, eu não consigo normalizar esses dispositivos de saber essas informações e reproduzir em grande parte desse contexto. As pessoas sequer se atentam nisso. Fique tranquilo, Lucas. Eu também gosto bastante desse tema. É um dos meus temas favoritos, não vou mentir. Além disso, as novas tecnologias de celulares buscam justamente implementar as IAs como mecanismos de estrutura básicas. Por exemplo, imagine que você mandou um áudio para seu amigo. Neste áudio, conversando sobre uma festa que hipoteticamente venha acontecer dia 20. As inovações pensam a ideia de que a inteligência absorva o áudio, após isso, automaticamente coloque no seu calendário a data do compromisso. Que absurdo, não é? E completamente estranho informar isso, algo ter acesso à sua conversa assim, sem mais nem menos. Isso constrói a ideia de acessibilidade e liberdade por novas criações. Quando pensamos em uma cultura contemporânea, essa partidade se torna enclausuradoras. Gente, eu compartilho da mesma opinião que vocês. Se vocês pararem para pensar, é como se a gente perdesse tudo que a gente acredita que são os nossos dados, que são importantes. Tudo que a gente acredita que está seguro, na verdade não está. Então isso é muito louco. Eu também. E essa coleta massiva nos leva a outro conceito fundamental, o capitalismo de vigilância. A Shoshana Zuboff, uma das maiores referências no assunto, nos alerta que esse modelo transforma nossas experiências pessoais em matéria-prima gratuita. Gente, o que falar sobre a Zuboff, né? Assim, ela é cirúrgica nessa análise. Ela mostra que o seu passeio no parque, suas buscas online, como os meninos também relataram anteriormente, as suas conversas no WhatsApp, tudo isso é traduzido em dados comportamentais. E o pulo do gato é que parte desses dados podem ser utilizados para melhorar um serviço, como um mapa mais preciso ou até mesmo sugestão de filmes. Mas a grande sacada, o ouro por trás da questão, é o poder de prever o que faremos no futuro. Essa capacidade preditiva é o que realmente agrega valor às nossas informações. Exato, Luigi. Isso significa que empresas como o Google, o Facebook, que agora, se vocês não sabem, é o Meta, a Amazon e a Microsoft e as famosas conhecidas como Big Techs, não apenas coletam nossos dados, mas têm o poder de extrair, mercantilizar e até controlar nossos comportamentos, criando novos mercados baseados nessas previsões, que são justamente essas criações de nichos. E o que Zuboff chama de futuros comportamentais. Pense que, ao saber o que você provavelmente vai comprar, qual curso vai fazer, ou até quem vai votar, essas empresas ganham um poder gigantesco de influência e manipulação. É um poder muito grande nas mãos de pessoas que podem saber utilizar muito bem, no sentido de aumentar ainda mais esse poder político e financeiro dessas empresas. E não pense que isso afeta só a relação de consumo. Rodolfo Avelino, em seu livro Colonialismo Digital, aponta que Big Tech exerce uma influência avassaladora sobre os padrões de tecnologia e do serviço de outros povos. Para ele, o colonialismo digital é o aprisionamento tecnológico em todo o ecossistema digital. E como se a gente ficasse preso ao sistema de tecnologia desenvolvida em outros países sem ter o controle sobre elas. Então, isso se trata de mercantilização de dados mesmo. É de se horrorizar a ideia de que podemos ser previsíveis e manipulados de uma maneira tão fácil. Essa concretização dessa mercantilização é uma questão completamente absurda. Eu me sinto uma marionete de um sistema muito maior do que eu.
Com certeza, gente. E na prática, essa situação, ela fica ainda mais nebulosa e obscura. Ó, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Imagine, Lucas, que você quer comprar um tênis. Se você procurar por esse tênis em alguma plataforma de pesquisa, você vai receber diversos anúncios de tênis. Beleza. Mas se você pesquisar a marca, piorou todo o contexto. Só vai aparecer o tênis da mesma marca da pesquisa que você fez. E além disso, ainda é possível que os calçados sejam até da mesma numeração do seu pé. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. Quanto mais informações a gente vai entregando para o algoritmo, quanto mais informações a gente vai entregando para esse colonialismo de dados, mais específicos são os anúncios que a plataforma vai entregar para a gente. É verdade, Luigi. Eu percebo isso sempre. É um absurdo. Eu dou até risada no sentido irônico mesmo, de perceber e de ficar triste com essa situação. Eu me incomodo demais com isso. Mas sempre que converso sobre isso, as pessoas falam que acham interessante. Eu não consigo olhar com bons olhos essas práticas. Eu não consigo entender como é que as pessoas acham interessante os dados delas serem mostrados dessa forma pelo aquele preceito que eu já disse antes, aquele preceito de ser acessível, de ser fácil. Eu realmente não consigo enxergar isso de uma maneira boa. E agora, para deixar nosso podcast ainda mais instigante e trazer um exemplo bem real, vamos focar em um caso específico: a atuação da Microsoft no Brasil. A Vitória Hermantraut, em seu estudo sobre locação de algoritmos de inteligência artificial, revela como o uso de algoritmos de inteligência artificial pela Microsoft no Brasil, através do Microsoft Azure, reforça o colonialismo de dados. Gente, a Vitória, ela desvenda um ponto crucial. A Microsoft oferece serviços de inteligência artificial de aluguel, entre aspas. Ou seja, são soluções prontas, são tipo pacotes de IAs que podem ser usados sem a necessidade de envolver um algoritmo próprio. Parece uma mão na roda, né? Mas assim, eu acredito, pelo menos, que é uma baita facilidade para as empresas e possivelmente até mesmo pelo governo, pelo fato da gente estar tão inserido nesse contexto com relação às IAs. Eu acho que isso é uma arapuca, Luigi. Parece uma facilidade sim, mas a Vitória também nos alerta que essa oferta, mesmo à primeira vista sendo sedutora, pode desincentivar o desenvolvimento de tecnologia nacional. E isso é muito ruim. Pense assim, nós somos estudantes da UFBA, nós precisamos de um incentivo à pesquisa, principalmente a gente que busca saber sobre esse tema relacionado ao colonialismo de dados. Então, a partir do momento que a gente tem esse desincentivo, é muito chato pra gente, não é interessante, é muito ruim. Por que investir em pesquisa, desenvolvimento e formação de talentos aqui, se você pode simplesmente alugar uma solução pronta lá fora? Isso nos torna cada vez mais dependentes de serviços estrangeiros, criando uma espécie de comodismo tecnológico que sufoca a inovação local. O exemplo mais chocante, na minha opinião, é o caso do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação. Em 2020, os dados de desempenho da escola de milhões de estudantes brasileiros, dados super sensíveis e importantes, foram parar em nuvens da Microsoft, a Azure, com o argumento de redução de custos. E o Sérgio Amadeu da Silveira não poupa críticas a essa decisão. Ele foi muito importante e eu digo mesmo que eu estudei muito dele antes de vir para esse podcast. Ele enfatiza que essa foi uma entrega de dados que reforça o Brasil como uma colônia digital, nesse processo muito maior de colonialismo de dados. Ele troca a nossa matéria-prima, que são os dados dos nossos cidadãos, por uma tecnologia processada em outro lugar. É a velha lógica colonial, só que agora com bits e bytes. E o perigo é que esses dados sensíveis, como renda familiar, informações sobre deficiências, histórico acadêmico, foram parar em servidores que podem estar fora da jurisdição brasileira, sujeito a outras leis, outros interesses. Isso gera, gente, uma assimetria de poder gritante, onde empresas estrangeiras têm controle desproporcional sobre esses dados, que deveriam ser de soberania nacional. É como entregar a chave da nossa casa para um vizinho que mora no outro país. E em um cenário pessimista, o resultado disso é alarmante. Com acesso a dados tão abrangentes de milhões de brasileiros, incluindo informações de saúde, dados de desempenho escolar, renda familiar e até localização, o que uma empresa estrangeira poderia fazer? Olha, trazendo em um contexto político, como as eleições presidenciais,
Esses dados poderiam ser explorados para influenciar resultados eleitorais através de microsegmentações de eleitores. Dessa forma, espalhando desinformação ou moldando narrativas para manipular a opinião pública, casos que aconteceram na eleição passada. A gente já viu isso acontecer no famoso escândalo, né, do Facebook Cambridge de Analytica, onde foram usados dados para influenciar essas eleições. No Brasil, com o volume de dados do SISU, as possibilidades seriam ainda mais assustadoras e possivelmente avassaladoras. E eu vou de mãos dadas com você, Luigi. Eu confirmo e digo que a soberania nacional é totalmente comprometida nessa situação, pois o controle e o tratamento desses dados estariam sob a governança de outro Estado, pautado em interesses que não são os do Brasil. E a privacidade seria completamente comprometida e os direitos de cada cidadão violado. Imagina as implicações disso para a nossa democracia e para a liberdade individual. Luigi, compartilhe demais sua ideia. Um exemplo disso é a eleição do presidente Donald Trump. O presidente fez uma campanha muito sólida em cima na internet. Dos dados, as informações foram muito bem conduzidas. Isso resultou em uma visibilidade e relevância política muito grande. É impossível de dizer que essa eleição não foi conduzida pelas tecnologias e redes sociais. Diga-se de passagem que as redes sociais são estruturas de autocompartilhamento de informação. Poxa, Vitor, me dói falar isso, mas coloco sua fala com exclamação muito forte. Precisamos ter cuidado com essa pauta, senão a democracia da nossa nação poderá ser fortemente afetada, e isso é um problema muito grande no meio digital. Bom, gente, mas nem tudo é dependência. O Marcelo de Faria, em seu livro Possibilidades de Resistência, nos traz um exemplo que nos enche de esperança e mostra que a luta contra o colonialismo de dados é possível. A moeda digital indígena Oix Sabatem. Essa história é inspiradora. Ao contrário de criptomoedas como o Bitcoin, que, segundo Marcelo, eles reproduzem a lógica neoliberal da competição de mercado. Um exemplo, cada um por si digital. A Oix Sabatem, ela busca subverter essa racionalidade. Exato, eu confio muito isso. Criada por comunidades indígenas de Rondônia e Mato Grosso do Sul, eu acho que é isso mesmo. A Oix Sabatem é um token utilitário, com destino pré-determinado, sem fins especulativos. Isso é muito importante. Seu objetivo é claro, garantir renda mínima, segurança alimentar e autonomia política para povos indígenas, né? E o mais legal é que ela rastreia as transações, o que ajuda a combater a exploração ilegal de seus recursos. É uma tecnologia a serviço da comunidade, pela população, para a população, não ao contrário. A Oix Sabatem politiza a tecnologia utilizando o blockchain, que é essa tecnologia por trás de criptomoedas. Para resistir à destruição cultural e o genocídio, ela não busca o universalismo. Ela é uma solução única para todos, mas sem a defesa da cultura e do território. É um exemplo poderoso de como a tecnologia pode servir aos interesses locais, rompendo com o fatalismo colonial e mostrando que é possível criar alternativas com autonomia e respeito. O colonialismo de dados é uma realidade complexa, que se atualiza constantemente para servir ao capitalismo. Mas, como vimos, existem formas de resistência e a necessidade de políticas públicas robustas. Concordo, Tainá. E correlato a isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, da sigla LGPD, no Brasil, por exemplo, é um passo importante para garantir a nossa privacidade e o controle sobre os dados. Mas, como a gente viu, uma lei sozinha não resolve tudo. Ela precisa de fiscalização, de conscientização e principalmente de um compromisso ético das empresas e principalmente do governo. Verdade, Luiz. E eu continuo sua fala que eu acredito, e eu digo propriamente na minha subjetividade, no que eu quero dizer mesmo, é que a verdadeira liberdade só virá quando a tecnologia for pensada e utilizada a partir das nossas realidades. Ou seja, ela tem que ter contato com o nosso cotidiano, ela precisa ser acessível das nossas necessidades e não apenas importada como um pacote pronto, como um padrão para cada pessoa. Nós precisamos entender que nós vivemos realidades completamente diferentes cada indivíduo. Precisamos fomentar o desenvolvimento tecnológico local, ou seja,
para um princípio muito além do nacionalismo, investir em educação digital e incentivar a criação de soluções que sirvam aos nossos interesses, que é o que eu disse antes, produções da população que são feitas pela população para a população. Nós precisamos entender as nossas necessidades, as nossas importâncias nesse sentido e utilizar a tecnologia como mecanismo de ferramenta para isso, e não fomentar os interesses de grandes corporações estrangeiras, que elas mesmas não estão nem aí para nossas vontades. Elas querem muito mais o desenvolvimento delas, tanto político, de dominação de terras, e tanto do sentido econômico, da dominação de dinheiro. A gente precisa de mais o que se abater no mundo, de mais projetos que usem tecnologia como ferramenta de empoderamento e soberania, e não como um novo instrumento de colonização. É um desafio grande, mas a gente tem a capacidade de transformar essa realidade. E com essa reflexão, a gente chega ao fim de mais um Pod Dados. Queremos agradecer demais a sua companhia em mais esse episódio. Continue refletindo, questionando e buscando autonomia digital. Obrigado por tudo, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.